Tarde, meus queridos e minhas queridas. Esse nosso encontro das quartas à tarde é muito acolhedor e propicia que a gente reflita. Essa é a nossa proposta, que a gente reflita nas respostas e nos ensinos que o Evangelho traz para cada um de nós. E hoje nós começamos na leitura com o livro Saúde, e a proposta é nós buscarmos no Evangelho aonde tem a cura para as nossas doenças. E especialmente escolhemos o capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos fazer uma reflexão e lá no final a gente vai pontuar itens que no capítulo 27 serve como uma bússola, como uma norma de a gente buscar mais saúde para nossas vidas. Outro livro que nós utilizamos é da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que se intitula Por que adoecemos? Novos horizontes do conhecimento médico espírita. E nós vamos começar já refletindo com esta pergunta que é o título desse livro. Por que adoecemos? Onde tudo começa? Onde que tudo começa? Por que nós adoecemos? E nós temos que buscar nos ensinamentos da doutrina espírita explicações que vão nos ajudar na nossa vida aqui. Nós sabemos que somos espíritos imortais, que estamos temporariamente, e esse temporariamente pode ser poucos anos, pode ser 100 anos, ou até mais, revestidos de um corpo físico. E que esse corpo físico, ele é só um veículo. O que nós pensamos, sentimos, é do nosso espírito, que é imortal. Então, nós fomos buscar os ensinamentos da doutrina espírita, iniciando, para o nosso entendimento, a trindade que o Espiritismo explica para nós. Somos uma trindade quando estamos encarnados. Por quê? Porque nós somos um corpo físico, temos um corpo físico, um perispírito e uma alma. Por que eu disse alma? Porque lá no Livro dos Espíritos, eles vão nos explicar que enquanto estivermos encarnados, para que a gente faça a diferença, quando nós estamos no plano espiritual, nós somos espíritos. Quando nós estamos no corpo físico, nós temos alma, que é o nosso espírito reencarnado. Então, nós somos esses três em um. Mas, assim, quem não tem entendimento, o que é perispírito? Perispírito é um corpo semimaterial, mas ele é igualzinho ao nosso corpo físico. Igualzinho. Desde lá. Nós precisamos entender que quando a gente vem aqui para essa existência, nós fizemos um planejamento. Quanto tempo nós íamos viver, com quem nós íamos nos encontrar. Pai e mãe aceitam vir eu nascer nessa existência como filhos, eles aceitam. Que tipo de tarefa eu vou realizar no âmbito profissional, no âmbito da coletividade, tudo. Nós fizemos um planejamento. Nós nos organizamos para essa existência. Para essa organização, é revisto aquilo que a gente tem lá de continhas a pagar, as nossas dívidas do passado, de existências passadas. Deus é Pai de amor, e Ele é tão bom que Ele permite
que a gente pague as nossas dívidas pretéritas em suaves prestações. Então, nesta nossa encarnação, nós estamos pagando alguma dívida. Mas para nós pagar essa dívida, nós precisamos planejar. Como é que nós vamos pagar? A gente não faz assim com as nossas contas, se a gente vai adquirir uma casa ou vai comprar um carro, a gente não planeja. O que eu posso pagar? Quanto que eu posso pagar por mês? Não, porque a gente já tem as contas normais. O que eu posso além? Então, para a nossa existência, a gente vem com um planejamento. E nesse planejamento, muitas vezes, está aqueles nossos erros passados, dos quais nós lesamos, destruímos parte do nosso perispírito. O perispírito é aquele corpo sutil, muito semelhante ao nosso corpo físico. Dr. Hernani Guimarães, um espírita muito conhecido no meio espírita, já desencarnado, dizia que se chamava o modelo organizacional biológico, MOB, que, para vocês entenderem, esse perispírito imprime nas células do nosso corpo físico aquilo do qual nós vamos vir com dificuldade. Porque é a hora de começar a pagar as nossas prestações. Então, para o espírita, aquele que enfrenta um problema cardíaco, enfrenta uma doença que surge, ele entende que é o corpo físico depurando, filtrando uma dívida passada. Não é, eu não mereço, por que eu estou passando isso? Essa dificuldade eu não deveria estar passando porque eu sou bom, eu só faço o bem. Não, que bom que eu já estou começando a pagar. Eu estou conseguindo pagar. Então, não é assim uma alegria de bobo, mas é uma satisfação de estar começando a pagar as promissórias, as nossas dívidas. Então, o espírita que estuda e que tem um conhecimento, ele começa a olhar e viver, entender. E eu costumo sempre falar que nós, na nossa existência terrena, nós temos provas, provinhas e provões. Os provões que eu digo é aquelas doenças braba que vem e que ou não se afasta a vida inteira, ou ela vem por um período longo, que a gente tem que fazer tratamento, que a gente tem que seguir assim com muita arrisca aquele tratamento. E por que nós estamos explicando tudo isso aí? Porque mais adiante nós vamos entender que também a gente pode buscar a cura. Não só a cura através de medicamento. A gente pode tomar os medicamentos ajudam. Mas se a gente não se tratar espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, vamos lembrar lá dos 10 leprosos que Jesus curou? Só um ficou curado. O resto tudo voltou para a gandaia e voltou a ter os problemas. É exemplos para nossas vidas, porque se nós não entendermos que aquilo que a vida está nos dando, ou como prova, ou como provinha, ou como provão, é para a nossa melhoria, é para o nosso aprendizado e para a nossa libertação. É uma conta que nós estamos pagando. Então, nós não podemos passar essa existência reclamando porque nós estamos passando por uma doença. E sim perguntando o que eu preciso aprender com essa dificuldade que surgiu na minha existência. Isso é para o meu bem? Que tipo de benefício eu preciso aprender com isso que eu estou passando? Então, esse é o primeiro olhar. Outro olhar importante que a gente tem que ter. E nós podemos usar até uma simbologia. Deus é amor. Deus inunda não só o planeta Terra, o universo do seu amor. Nós podemos usar a palavra energia,
Mas dentro da doutrina espírita, o que nós aprendemos? Que através da respiração, a gente acha que respira só oxigênio, a grande maioria acha que respira só oxigênio. Mas quando nós inspiramos, há uma conexão e dentro de nós há uma transformação de uma energia, a gente pode falar energia, que se chama ectoplasma. Esse ectoplasma é uma energia diferenciada, que nós chamamos na doutrina espírita fluido cósmico universal. Nós estamos aqui inundados, todo o planeta. Tudo que existe no planeta tem a constituição do fluido cósmico universal, transformado. O nosso perispírito, que é aquele que modela o corpo, é assim. O nosso corpo é assim. A madeira, as árvores, tudo que existe, animais, tudo tem a constituição do fluido cósmico universal modificado, de acordo. Para a gente entender assim, o que seria modificado no nosso pensamento, para que a gente... A água, por exemplo. A água pode, congelada, virar uma pedra de gelo, mas ela continua a ser água. Derretida, ela é água. Fervida, ela evapora. E tudo é água. Então, o fluido cósmico universal existe e ele se transforma de acordo com as necessidades. Isso é o amor divino colocado à nossa disposição. Tudo bem, o amor está aí, eu estou com a doença, as doenças surgem, mas o que a doutrina espírita me traz para que eu aprenda que se eu nasci com escolhas, com planejamento de certos obstáculos ou doenças que eu vou passar, o que eu posso fazer para abrandar, melhorar ou curar isso que está surgindo? Então vamos lá, vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina. Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 94, Kardec pergunta aos Espíritos de onde tira os Espíritos esse invólucro semimaterial, né? E aí ele vai explicar que os Espíritos vão explicar que do fluido cósmico universal de cada globo. Razão porque nenhum é idêntico ao outro. Então, nós que vivemos na Terra temos essa feição do nosso corpo. Mas isso não quer dizer que lá em Júpiter, Saturno, Vênus, eles tenham a mesma feição, porque o fluido cósmico universal é transformado de acordo com os locais onde ele é utilizado. Outra coisa que a gente tem que entender, nós temos trilhões de células no corpo físico e esses mesmos trilhões no perispírito, esse corpo semimaterial. Aqueles que não têm entendimento, mas que corpo perispiritual é esse? É aquele que quando a gente dorme, sonha, a gente sai. Esse é o nosso perispírito. A gente sonha e diz, eu tive em tal lugar. É o perispírito que vai, o nosso corpo está lá na cama, dormindo, quietinho. Mas nós saímos e passeamos, visitamos entes queridos, podemos ir para estudar, podemos ir para assistir palestras, congressos, enfim, do período do dia que nós estivermos adormecidos, o nosso corpo ensaia diariamente o que é partir para a espiritualidade. Não fica mais assim tranquilo falar sobre morte? É isso. É
partir, é ir para outro local onde nós vamos continuar a ser quem somos, que pensamos, que agimos, só que muito cuidado, nós vamos levar para lá também a ira, a raiva, o ressentimento, o ódio, mas nós podemos levar a bondade, a simpatia, a alegria, o perdão, a inteligência, as capacidades artísticas, qual for, a gente leva, porque é aquisição do nosso espírito, não é do corpo. O corpo é só um veículo que nos faz movimentar e andar. Então, nós falamos que esse perispírito é igualzinho. Por isso que a gente sonha e lembra da gente como a gente é. Não mais novo nem mais velho, é como a gente é. Né? E a saúde do corpo físico está diretamente ligada a esse corpo perispiritual. Se esse corpo perispiritual está doente, o nosso corpo físico vai responder à doença. Então vejam bem como ele é importante. A doutora Marlene Nobre foi uma médica que foi a primeira a criar as associações médicas espíritas, tanto no Brasil como no exterior. É muito conceituada. E ela utiliza uma frase que nós guardamos aqui e trouxemos para vocês, que diz assim: antes de qualquer cura, é necessário a cura do perispírito. Vejam bem. Então, a gente às vezes acha que tomando um comprimido, tomando aquela medicação, vai ser o suficiente. E lá dentro de nós a doença continua. Porque nós não trabalhamos o nosso interior. Nós já falamos sobre o respirar, a gente está ligado através da respiração e o que a gente traz. E o papel importante de entendimento hoje que a gente tem sobre a reencarnação. O porquê que nós estamos nesta existência, o porquê que essa existência está nos propiciando o despertamento do entendimento que não somos mais só um corpo, e sim um espírito revestido de um corpo físico em evolução. Mas como se processa essa cura? Que a doutrina espírita pode nos ajudar. Aí nós fomos de novo em Kardec. E lá em A Gênese, no capítulo 14, esse capítulo é intitulado Os Fluidos. E Kardec orienta assim: o espírito encarnado ou o desencarnado é um propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte de uma substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, eu tenho como trocar uma célula que está doente por uma célula sã? Onde eu vou buscar isso na doutrina espírita? Então, nós achamos 2 itens que nós vamos falar hoje, que eu espero que seja bem importante para o conhecimento de vocês. O primeiro, o passe como cura magnética. Então, o que o passe faz? O que é importante aquele que vai lá e senta para receber o passe? O clima de confiança entre aquele que vai em busca de auxílio com o que aplica o passe. Não tem aplicador de passe melhor que o outro, gente.
Somos ali veículos transmissores das energias do alto. Um tantinho tem do aplicador, porque ele precisa estar harmonizado com a espiritualidade, ele precisa estar desejando transmitir àquela pessoa que vem em busca o auxílio. Mas a grande energia, fonte de energia que vai ser jorrada para o que vem em busca, vem do alto. Cria-se uma ligação sutil entre aquele que vem em busca do auxílio com a espiritualidade e o aplicador de paz. É um elo de forças que ainda é desconhecido. Nós sabemos que a ciência já está assim bem adiantada, que existem muitos hospitais onde é autorizado e feito pesquisas em cima do passe, né? Mas ainda tem muito para se aprender. E principalmente aquele que vai lá para a sala, quando vai receber o passe, entender que ele não é, naquele momento, passivo, só recebendo. Ele tem que fazer o elo de ligação. Por isso que quando quem está dirigindo diz assim, vamos fazer uma prece, começa sugerindo o Pai Nosso. Pode ser outra prece, mas o Pai Nosso, sentido, pedindo pelo que veio em busca. Então, das esferas superiores, vem a ajuda. E a ajuda vem na medida de que nós estejamos necessitados e que sejamos merecedores. Olha a importância. Não adianta eu estar lá na minha casa, briguei com todo mundo, saiu de lá, agora eu vou sentar lá e vou receber um passe. Estou de mal com a vida, que tipo de sintonia nós vamos receber? Não pensem vocês que agora, nesse instante, durante essa nossa conversa, os amigos espirituais já não estão ajudando de um a um, de acordo com as necessidades, o merecimento e a sintonia, a ligação. Mesmo que seja sutil, mesmo que seja aquela coisa assim de pensar um segundinho, mas pedir com o coração aberto, né? Nós vamos contar no livro No Invisível, de Leon Denis, um trecho que diz que a alma se revela por seus pensamentos. Vejam bem como a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. E também pelos seus atos. Então, como é que nós somos conhecidos pela espiritualidade? Pelo que nós estamos pensando e pela maneira como nós agimos. Para que se possa agir e nos impressionar os sentidos físicos, é preciso um intermediário semimaterial, sem o qual nos pareceria incompreensível a sua ação. É o perispírito. Invólucro fluídico, imponderável, invisível. Em sua intervenção é o que se pode encontrar a chave explicativa dos fenômenos espíritas. Também tem outra simbologia ou metáfora que se usa de perispírito, é imaginar uma fruta. Vamos pegar de exemplo o abacate. O abacate, corta ele no meio. A semente é o nosso espírito. Toda aquela massa dentro é o perispírito. E a casquinha que envolve o abacate é o nosso corpo físico. É uma forma assim bem simbólica para entender o 3 em 1 que nós falamos, né?
Então, a primeira auxílio que a doutrina espírita nos oferece é o passe. E o segundo, qual é? Esse vai depender de cada um de nós. A ação da prece na cura. Aí nós vamos falar do capítulo 27, Pedi e obtereis, que foi onde nós buscamos a reflexão para hoje. E esse capítulo, lá no início, quando cita os itens que vai falar, tem a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, a maneira de orar e a alegria da prece. Olha só, quanta coisa importante tem para a gente aprender nesse capítulo. É um manual de bem viver. E aí nós escolhemos uns trechinhos para ler desse capítulo. E também a gente refletir em cima desses trechos, né? Aí tem assim, ó, tudo é instrução dos espíritos, tá? A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando. Eu acho que a gente mais pede do que agradece e do que glorifica a Deus. Então a gente tem que aprender a utilizar as 3 maneiras de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Ainda na cama, aproveitem, façam a ligação com o divino. Respirem bem fundo, agradeçam um novo dia, as novas oportunidades que o dia vai oferecer. Lembremos que Deus está nos oferecendo mais um dia aqui e que esse dia aqui seja útil. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato, esse eu já li, né? É a prece. E aí, Santo Agostinho, para encerrar, no ano de 1861, ele vai falar sobre a alegria da prece. E ele vai dizer assim: se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento, e a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca de quem ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz nos caminhos que nos levam a Deus. Também nós gostaríamos de lembrar que Jesus nos disse: vós sois deuses. E que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Por que ele insistiu em dizer isso? Porque nós não utilizamos as capacidades que existem em nós. É como se elas estivessem latentes, adormecidas. Hoje nós vamos sair daqui com a certeza que o passe
que vamos receber hoje vai trazer o benefício do qual nós necessitamos, porque nós vamos fazer a conexão. Nós não vamos ser passivos esperando que o irmão que aplica o passe vai me dar energia. Não, eu vou receber a energia porque eu vou me conectar. Isso é importante a gente entender. E para encerrar, eu gostaria de convidar todos agora a fecharmos os nossos olhos, a serenar, ficarmos bem tranquilos. Vamos tentar lembrar de 2 ensinamentos que vai ficar bem marcante para o dia de hoje. O passe como cura magnética e a prece, não só como cura, como elevação. Então, nesse momento em que nós estamos sendo visitados por muitos amigos espirituais, nós vamos ler uma pequena poesia, que é quase como se fosse uma prece, que cada um vai sentir especialmente para si esse momento. E ela vai dizer assim aos seus corações: eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu não tenho que me preocupar com o que fazer ou o que falar, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde Ele quer que eu esteja, sabendo que Ele estará comigo e eu serei curado, eu serei curada à medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Que Jesus, nesse instante, cure as nossas almas, alimente nossos corações com o seu amor. E que assim seja. Muita paz para todos.